No último vídeo eu falei sobre arrebatamento, verdades ou mentiras. É claro, nós seremos elevados até as nuvens, passaremos com Yeshua, desceremos, encontraremos com Yeshua, desceremos e iremos para as bodas com ele aqui na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, durante o 7º milênio. Bom, a frase tirada de contexto que todo mundo conhece é: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas será que a palavra certa é essa, chamados? Vamos entender. O que esse texto tem a ver? Na verdade, ele fala sobre salvação. Nós vamos ler todo o enunciado, do início ao fim, para que a gente possa entender. Ou seja, não vai ser somente falar sobre este verso, esta pequena frase. Nós vamos ler todo o contexto da parábola que Yeshua fala até o seu final, para que possamos entender e não interpretar. Mas para muitos historiadores, teólogos, enfim, todas essas pessoas que você já sabe, elas geralmente têm essa interpretação de que está se falando apenas daqueles que são, na interpretação deles. Você é chamado, ou seja, você não tem direito de escolha, segundo a tradução da palavra chamado, dentro do contexto você não tem escolha, ou seja, naquele momento que aquele rei chama, pede para os seus escravos, seus servos chamarem as pessoas, na verdade elas não têm direito de escolha, se fosse esse o caso. Mas nós sabemos que não, porque elas decidem não comparecer, elas decidem não ir. Então, fica claro que se trata somente de salvação, mas com o direito de não escolha, segundo o que nós traduzimos da palavra chamado. Mas se trocarmos para a palavra convidados, faz o sentido perfeito daqueles que recusaram a ir para a festa do rei. Então, a conotação aqui, para muitos, é de que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Os escolhidos aqui significa salvo. Será? Não. O texto tirado de contexto virou pretexto para interpretações equivocadas e erradas a respeito do que nós vamos ler adiante. Eu não estou aqui para dizer que você não deva estudar, que você não deva reter conhecimento, mas você não pode acolher tudo aquilo que as pessoas falam sem antes você, ou após você ouvir, buscar o entendimento através do Eterno, através da sua palavra, através do conhecimento que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, pode dar a você, a mim ou a qualquer pessoa que busque a verdade diante do Eterno, e que é o próprio Eterno. O que infelizmente aconteceu com a igreja não a igreja, propriamente dita, a palavra igreja na época dos apóstolos, porque não existia a palavra igreja. Existiam as sinagogas e eram nas sinagogas que eles se apresentavam. Saulo, em um determinado momento, ele até saiu de uma das sinagogas e, ao lado dessa sinagoga, ele criou não que ele criou uma nova igreja, mas ele começou a pregar, porque dentro das sinagogas, os cristãos estavam ficando restritos a ainda determinadas doutrinas, a determinadas culturas que os judeus tentavam impor àqueles que estavam recém-convertidos no Evangelho. Então, ele decidiu começar a falar à parte, mas não que ele estivesse dizendo que as sinagogas não eram o lugar para se buscar a palavra do Eterno. Então, a igreja, ao meu entender, tenta usurpar o direito de noiva, o direito de ser o Israel, o novo Israel, o Israel espiritual, porque aquele passou, aquele acabou. Não, o Israel continua sendo o que ele é, porque é promessa do Eterno. É promessa do Eterno. Não é uma coisa que foi dado aleatoriamente por um determinado tempo, por um prazo de validade. O Israel é o Israel. E com isso, a igreja acabou cometendo o mesmo erro que os escribas e fariseus da época de Yeshua tomaram. Por acharem detentores da palavra, porque foram escolhidos pelo Eterno como um povo eleito, o povo qual foram feitos sacerdotes. Por que o Eterno escolheu Israel para ser povo eleito, povo de sacerdotes? Porque eram eles que deveriam fazer o que os cristãos começaram a fazer após a vinda de Yeshua e após a ida de Yeshua. E o que aconteceu foi que os novos cristãos foram se convertendo, e à medida que os discípulos, os apóstolos foram morrendo, eles começaram, através de Roma, a tomar o poder.
e dizer, não, vai ser feito dessa forma e não daquela, como eles estavam pregando e fazendo. Vai ser dessa forma, porque nós interpretamos assim. Nós usamos a hermenêutica para isso. Não, porque é essa palavra da interpretação que nós estamos conhecendo agora. Não foi bem assim que Paulo disse, não foi bem assim que Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, né, disseram. Não, não foi assim. Isso que ele quis dizer foi isso. Quando, na verdade, a palavra ela é íntegra, ela é imutável, ela é inviolável. Então, com essa mesma arrogância, com essa mesma prepotência do passado, os novos cristãos, os novos líderes tomaram para si, tentando usurpar o direito de se tornarem a noiva e se tornarem o novo Israel. Como já havia dito nos vídeos anteriores, nós fomos e somos enxertados na oliveira. Nós não somos a oliveira. Não somos a oliveira. E assim como eles são a oliveira e tem os galhos que ramificam, qualquer um que não dê frutos é cortado e lançado no fogo. É lançado fora. Isso serve tanto para gentio como para judeu. Ou para qualquer ser humano que seja enxertado na oliveira. A oliveira, ao meu ver, é Yeshua. Israel é o tronco dessa oliveira, os ramos. E assim o Eterno foi tirando certos ramos que não estavam dando fruto e foram enxertando os gentios nessa oliveira. Mas o gentio não pode dizer que ele é a oliveira, que ele é o novo Israel, que ele é a noiva. Nós somos o ornamento da noiva. Então agora vamos começar a entender lá no início da parábola, quando Yeshua diz, lá em Matityahu, Mateus 22, 1,14, diz assim: Yeshua usou novamente parábolas para lhe dizer: o reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou servos para chamar os convidados para irem para o casamento, mas os convidados se recusaram a ir. Então ele mandou mais servos, instruindo-os a dizer aos convidados: preparei meu banquete, matei o meu boi e meu rebanho gordo, e tudo está pronto. Venham para o casamento. Eles não estavam interessados e logo foram embora. Um foi para a sua fazenda, outro para os seus negócios. Os outros agarraram os seus servos, maltrataram e depois mataram. O rei ficou furioso, mandou os seus soldados, que mataram os convidados, aqueles que fizeram aquelas atrocidades, e lhes queimaram a cidade. O que isso lembra a vocês? Vamos entender todo esse texto para chegarmos no final da frase que muitos usam fora desse contexto. Olha que passagem maravilhosa. Olha quando você realmente começa a ler todo o texto, você entende, fica claro, fica tão nítido. Quem eram os convidados? Os convidados eram exatamente todos aqueles que buscavam ao Eterno, que serviam ao Eterno, que iam para o templo, que iam para a adoração no templo. E quem que eram os seus servos? Os profetas, aqueles que se colocavam à disposição do rei, a fazer a vontade do rei, a fazer a vontade do Eterno, os que não questionavam a sua vontade, as suas ordenanças, as suas leis. Então, esses eram os profetas, que iam e pregavam a palavra. E todos aqueles que eles iam e pregavam a palavra, que iam ensinar a verdade, exortar aquele povo, o que eles faziam? Matavam seus profetas. E o que vai acontecer no final, no último milênio, no 7º para o 8º milênio? O Eterno vai enviar quem? O rei vai enviar aqui o seu exército de anjos, que vai matar aqueles que fizeram todo esse mal e vai queimar a cidade. O que a cidade aqui representa? A terra. A terra vai ser consumida em fogo. Então, isso aqui essa parábola já é a profecia. Então, ele vai queimar a terra. Ele vai destruir a terra. E o que acontece hoje? A mesma coisa da parábola. As pessoas estão preocupadas com suas terras, preocupadas com seus negócios, preocupadas com as suas rendas, preocupadas com as suas conquistas, preocupadas com as suas famílias, preocupadas com tantas outras coisas e não querem saber da palavra do Eterno. E é exatamente isso que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam preocupadas com as suas vidas e não queriam a verdade. Mas o que vem a seguir agora é surpreendente. Ele vira para os seus servos e diz: o banquete está pronto, mas os convidados, ao qual eu queria que estivessem comigo, não eram dignos. Isso aqui faz alusão exatamente a todas as pessoas que já se converteram, que são
convertidas, que estão dentro das igrejas, dentro dos templos, dentro das sinagogas, que acreditam estar fazendo a vontade do Eterno quando estão fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne, a vontade dos seus desejos, a vontade daquilo que tem dentro de si. Vaidade, vaidade. Já disse Eclesiastes, vaidade, vaidade. É correr atrás do vento. É exatamente isso o que muitos líderes e muitas pessoas que estão dentro das igrejas, templos, sinagogas, etc., que se julgam estarem salvas porque fazem a vontade do Eterno, porque pregam a palavra, porque curam, porque fazem obras de caridade, enfim, acreditando que estas obras, que estas ações é que vão colocá-las na condição de salvos. Como eu já disse, não vão. Mas o que vai seguir agora realmente é surpreendente. Então, os escravos saíram às ruas, às esquinas, e buscaram todo tipo de pessoa, má e boa. E a sala do banquete ficou cheia. Entenderam aqui? Ele chamou pessoas más e pessoas boas. E a sala do banquete ficou cheia. O que isso quer dizer? Que o Eterno não faz acepção de ninguém. O que o Eterno deseja é que as pessoas entendam o seu propósito, o propósito dele e o propósito dele na vida delas. É isso que ele quer que as pessoas entendam, que você não está aqui por acaso, que você não nasceu por um acaso, não porque foi o destino. Não, todos nós temos um propósito, todos. Aí você vai ficar se questionando dos maus, dos bons, aqueles que fazem perversidade, aqueles que são assim, que são assados. Tudo que o Eterno faz é bom. Pode não aparecer aos nossos olhos porque nós não conseguimos entender. Esse que ele convidou, esses é que se renderam à vontade do Eterno. E por isso foram salvos. Essa é a diferença dos que são salvos e os que são escolhidos para o Eterno. Dentro dos salvos, haverão aqueles que serão escolhidos para estarem diretamente com ele. E quando os servos trazem todas as pessoas, ele não chamou só pessoas, ele não convidou mais pessoas que supostamente eram dignas de estar presentes, mas não eram dignas, porque provaram que não eram dignas. Porque acreditavam que tinham uma aproximação com o rei, que vivia perto do rei, que faziam as coisas para o rei, né, que estavam dentro do círculo do rei, achavam que eram dignas. Elas achavam que eram dignas e podiam dizer, nós já estamos lá, já conhecemos, ele faz tantas festas, né, vai ter tantas coisas. Então, dessa nós não vamos participar não, que eu tenho outras coisas a fazer. Então, nesse momento, os servos foram e buscaram todos. Não foi, eles não convidaram as pessoas no sentido de que, olha, você pode vir, mas só se você for bom, só se você conhecer o rei, se você acreditar no rei, não. Chamou todos, todos foram chamados, todos foram convidados. E aí acontece aquela indagação quando o rei chega. Encontram todos ali, mas um não estava vestido adequadamente para aquele banquete. Ele pergunta, como é que você entrou aqui? Cadê as suas vestes? E o que aconteceu com aquele homem? Ele se emudeceu. O que significa essa palavra? Ficou mudo, ficou calado, silenciou-se. Porque ele percebeu que ele não era digno de estar ali. Ele não estava vestido para aquele casamento, para fazer parte daquilo ali. Ué, mas o rei não mandou chamar todos, os que eram bons e os que eram maus? Em nenhum momento está dizendo que ele era mau, mas estava dizendo que ele não estava vestido apropriadamente, porque ele não se enquadrava dentro daquilo que o Eterno queria, que o Eterno assim determinava, mas ele estava vestido de acordo com aquilo que ele queria, com aquilo que ele determinava, com aquilo que ele interpretava da vontade do Eterno, e não aquilo que o Eterno havia determinado e decretado para ele. Isso se chama vaidade. Ou seja, a pessoa ela está tão cheia de si, e eu já fiz um vídeo falando sobre isso, esvazie-se de si mesmo. Bote tudo seu para fora, para que o Eterno possa encher você da vontade dele. Como diz a própria oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mesma oração de Yeshua, já falei isso também no vídeo passado, que Yeshua disse, afaste de mim esse cálice, mas porventura seja feita a tua vontade. Ele ensina uma coisa para os discípulos e pregou e viveu aquilo que ele ensinou. Então é isso que nós temos que fazer, nos esvaziarmos de nós mesmos para que estejamos preparados para sermos cheios, literalmente, da vontade do Eterno. Então, por isso aquele homem ele foi lançado fora.
Não é porque ele era bom ou porque ele era mau, é porque ele não estava vestido adequadamente, porque ele não conseguia ver e estar na vontade do rei. Ele queria ser e estar na vontade dele. Ele achou por direito ser daquele jeito, entrar daquele jeito e se comportar daquele jeito. E é o que acontece com muitas pessoas. Eu já sou batizado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Eterno, né? Eu já falo em línguas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu já tenho uma igreja que está aí enorme pelo Brasil, pelo mundo, né? Poxa, olha quanta coisa eu já fiz, como eu sou, né, bom, então eu não preciso mais me adequar à vontade do Eterno. Eu posso tentar me adequar à minha vontade. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés começou a se sentir como se ele já estivesse no lugar do Eterno. Ele tomava decisões como se ele fosse o próprio Eterno. Então, essa foi a derrota, entre aspas, de Moshe, de Moisés. Então, isso tudo se enquadra exatamente aqui. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e permitir que apenas o Eterno nos encha da sua vontade, do seu querer e do seu propósito. Os seus servos peguem ele, amarrem-no, joguem para fora no escuro. Lá é onde se lamentarão e se rangerão os dentes. O que isso te lembra? A profecia de João, que fala lá em Apocalipse, que fala o quê? Exatamente sobre isso. Haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, aonde aquelas pessoas serão lançadas. Então, essa parábola, todo esse texto quer dizer exatamente sobre quem? Sobre aqueles que serão salvos, escolhidos e os que serão rejeitados. Agora vamos usar a premissa dessa palavra. Porque muitos serão convidados e poucos os escolhidos. No texto original, isso aqui é muito forte que eu vou explicar agora para que vocês entendam. Olha como é que este pequeno verso, sem o contexto todo da palavra, de todos os versos que antecederam a ele, muda de acordo com a vontade de quem quer interpretar e de quem quer ensinar. Em algumas Bíblias, a tradução está como chamado. Em outras, no caso da minha, está traduzido como convidado. Aí eu fiquei pensando, convidado? Não é a mesma coisa que chamado? Não. Aí eu entendi, não. Só pode ser convidado quem tem o convite. E chamado pode ser qualquer pessoa, né? Mas qual a diferença realmente de chamado e convidado? A palavra chamado significa um ato de ação direta, obrigatoriedade, uma convocação sem o ato de decisão de quem é chamado a comparecer. Ou seja, essa pessoa não tem tomada de decisão de vou ou não vou. Ela tem que ir. Quando o chefe chama um de seus empregados na sua sala, o empregado tem direito de dizer assim, não vou não, eu vou depois. Ele pode até fazer, mas ele vai sofrer as consequências, ele vai ser demitido. Olha a semelhança aqui. Mas ele faz o quê? Ele obedece, ele vai na hora, porque meu patrão está me chamando, tem que saber o que é. Então ele vai lá. Ou seja, ele não tem o direito de dizer se ele vai ou se ele não vai. Ele tem que ir. Ele não tem o direito de escolha. Mas quando a pessoa é convidado, o que significa a palavra convidado? Um ato de honra e um desejo de presença, com a decisão de quem recebe o convite de comparecer ou não. Então o convidado, ele pode simplesmente dizer, não, eu não vou, não quero ir, não estou com vontade, não estou me sentindo bem, vou fazer outra coisa, tenho coisas mais importantes para fazer. Então essa é a palavra certa que se encaixa dentro desse contexto. No grego, a palavra que está aqui é klitoi, ou klitei. Essa é a palavra, que serve tanto para chamado como para convidado. E a palavra eklekitoi é para escolhidos. Aí pegaram a palavra chamado e colocou. É de entender o quê? Que todos são chamados e somente alguns são os escolhidos. Não. Todos são convidados, mas alguns são escolhidos. Todos os que foram convidados serão salvos. Porém, poucos serão escolhidos. Quem são esses escolhidos? São os que estarão na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém. Isso aqui não é interpretação, isso aqui é entendimento. É só você pegar todo o contexto de Apocalipse, você vai entender, lá do 21 em diante, você vai entender exatamente o que isso aqui quer dizer. Não é interpretação da minha cabeça, ou eu enxerguei. Não, é o que está escrito. E Yeshua aqui estava fazendo alusão exatamente ao que vai acontecer, ao que João ainda haveria de ter, a profecia que seria toda a sua vinda após a sua ida. Entenderam? Então perceba aqui a claridade e a veracidade de um texto inteiro quando se pega um verso e tira fora de contexto. Ou seja, os que foram convidados e foram, todos eles estão salvos.
Mas os escolhidos vão ser aqueles que realmente estiverem feito à vontade do Eterno, que passaram pelas tribulações e não murmuraram, que não reclamaram, que não gritaram, que não rejeitaram, né? Que tem pessoas que, não, eu não quero, eu não aceito, eu não vou, eu não faço. Então, essas pessoas é que serão separadas pelo Eterno. Então, dentre os salvos, virão aqueles que serão separados, aqueles que cumpriram toda a Torá, aqueles que cumpriram os 10 mandamentos, aqueles que fizeram a vontade de Yeshua, que se comportaram como Yeshua disse, sede meus imitadores. Aqueles que imitaram as suas ações, que imitaram o seu falar, que fizeram a sua vontade. Esses serão escolhidos daqueles que já foram salvos. Entenderam? Então é bom, é lindo quando você começa a entender a palavra e não interpretar a palavra. Quando você pega a palavra do Eterno e passa a examiná-la, mas sem aquele ato de querer saber, como se você fosse conhecedor, para tentar decifrar. Eu vou decifrar aqui os códigos. Ninguém vai decifrar nada. Porque quem faz tudo isso que está aqui acontecer, quem abre o entendimento, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito do Eterno. É Ele quem faz todas essas coisas acontecerem. Então aqui a gente entende que palavras, versos tirados do texto, textos tirados de contexto, vira o quê? Pretexto. Pretexto para palavras erradas, equivocadas, pensamentos equivocados, dissertações completamente fora da verdade. Entenderam? É isso que vem acontecendo há séculos. E as pessoas, infelizmente, têm se entregado a essas mentiras. As igrejas precisam acordar, as igrejas precisam despertar, os líderes precisam abrir o seu entendimento e reconhecerem que estão errando e passarem a fazer a prática da verdadeira obra. E não da sua obra, mas da obra do Eterno, daquele que escolheu eles para que fossem ali as pessoas, os servos a levarem a palavra daquelas pessoas. Os líderes se esquecem que eles são servos. Eles se colocaram na condição de serem como se fossem Yeshua, na condição como se fossem os apóstolos, e simplesmente esqueceram que eles são servos. Eles foram escolhidos para servir e não para serem servidos. Foram escolhidos para doar e não para receberem. Foram escolhidos para dar a vida pelas ovelhas e não as ovelhas darem a vida por seus pastores. Se inverteram os papéis, se inverteram a verdade e acreditam que estão no caminho, quando não estão. Eu espero que vocês tenham entendido. E pegando o gancho do que eu falei aqui, né, e venho falando sempre sobre o Ruach HaKodesh, esse vai ser o tema do próximo vídeo. E vamos entender, na verdade, quem é a Trindade, né? Eu já explanei um pouco sobre isso, falando sobre Yeshua, se é divindade ou se era homem. É um vídeo que está aqui no canal, é só vocês ir lá e procurar que está lá. Vocês vão entender quem é Yeshua. Mas nesse novo vídeo agora, se o Eterno assim permitir, eu vou falar sobre aquilo que é a realidade do que as igrejas têm entendido errado e feito com que milhares de pessoas venham cometendo idolatria, devoção e, infelizmente, pecando contra o próprio Eterno. Então, abra os vossos corações para que vocês possam entender novamente tudo que eu tenho falado aqui não é da minha vontade, eu oro ao Eterno. O Eterno, eu busco da vontade dele, Senhor, o que eu preciso falar, o que o Senhor quer que eu fale. Que a minha boca não se abra para falar coisas da minha vontade, do meu desejo, da minha carne, do meu entendimento, mas aquilo que seja da sua vontade, dos seus desejos. É assim que eu tenho me colocado diante dele como servo, para que eu possa fazer a vontade dele e não a minha vontade. Não o meu ego, não a minha vaidade, mas a vontade dele, o desejo dele, o propósito dele. E é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam entrar na presença do Eterno e pedir, Senhor, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu ouvi, isso é verdade. Me ensina, me mostre, prove para mim que eu estou errado, que eu ouvi errado, que eu aprendi errado. Não seja de dura cerviz, não seja obtuso, não seja aquela pessoa inacessível à verdade, ao entendimento, porque te passaram isso há 30, 40, 50, 60 anos atrás, há centenas de anos atrás, que é a verdade é o que está aqui, na palavra do Eterno. Mas não é o que uma pessoa traduz, o que uma pessoa interpreta, é o que é examinado e o que se é entendido. Que vocês possam verdadeiramente receber essa preciosidade da palavra do Eterno. Então, se libertem e sigam na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre, e o Filho amado do Eterno.